Olá, você que acompanha a programação Ultra Pharma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Guape, litoral sul do estado de São Paulo. E este é o programa Presença de Deus, que vai ao ar todas as semanas com o apoio de Sidney Oliveira. Queremos levar a você a mensagem da Palavra de Deus. Queremos levar a você, através da oração, oportunidades de fazer Deus presente em sua vida, em todas as suas necessidades, em todos os momentos de tribulação, de sofrimento, mas também nos momentos alegres, fazer com que Deus esteja presente no teu caminho. Nós estamos fazendo um percurso bonito neste ano que foi decretado pelo Papa Francisco como um ano especial de oração, visando a preparação do grande jubileu do ano de 2025, que vai comemorar os 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos num ano de oração e por isso eu quero, através destes programas, ajudar você a ter um encontro mais profundo com Deus através da oração. Quero indicar métodos, quero indicar formas, quero indicar passos para que você possa viver bem a tua vida de oração. A oração, como eu sempre repito, é a melhor forma de trazer a presença de Deus em sua vida. Ao longo deste momento de oração, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se que ao enviar a sua mensagem é muito importante que você se identifique, coloque seu nome completo, sua cidade, o seu estado, de tal forma que identifiquemos o seu pedido de oração, a sua dúvida de fé e assim nós possamos rezar pelas tuas intenções. O nosso número de WhatsApp está aparecendo no seu vídeo. E você também pode acompanhar as reflexões anteriores que fizemos deste tema, desta série que estamos fazendo sobre vida de oração e também de outros temas que já fizemos meditações na programação da Ultra Pharma. Você pode assistir programas antigos acessando o meu canal do YouTube, que também está aparecendo no seu vídeo, Padre Rubens da Cruz. Nós neste momento vamos pedir a presença de Deus neste momento de oração. Pedir que Ele esteja conosco, que Ele, como aos discípulos de Emaús, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda melhor, para que o nosso coração se aqueça e a gente compreenda melhor a sua palavra, compreenda melhor a sua ação e o que Ele espera de nós em nossas vidas. E que através destes passos que faremos aqui, nós possamos nos aproximar cada vez mais dEle através das nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos fazendo, dentro do percurso dos vários tipos de oração que já refletimos, nós estamos refletindo sobre como meditar o Santo Evangelho. Então nós, entrando no método da Léxio Divina, demos pressupostos que nós chamamos de primeiros passos na semana passada, como iniciar, passos para iniciantes da meditação dos Santos Evangelhos. E hoje nós queremos oferecer mais alguns passos. São estes passos que nós podemos chamar
intermediários para quem já conseguiu dar, ainda que de forma simples, os primeiros passos e agora tem condições também de dar outros passos. A maior parte dos conselhos da reflexão anterior que nós fizemos sobre os primeiros passos também podem ser úteis para aqueles que desejam dar estes passos de hoje. Então, por isso eu sempre convido você que desejar a rever os nossos programas, os programas anteriores. Se você gostar deste, reveja os anteriores, vão te ajudar bastante nesse caminho. Esses passos, eles servem bastante para quem conhece, até conhecem os evangelhos, mas não conseguiram se aprofundar verdadeiramente nesse caminho. E como é que a gente percebe que a gente está dando os segundos passos? Eu quero trazer aqui 2 elementos que em outras meditações nós já trouxemos e que quando a gente traz estes elementos, estes exemplos, as pessoas gostam muito porque nos ajudam a compreender melhor a mensagem que queremos transmitir. Então hoje eu quero falar primeiramente do espelho e depois do farol. Para que você entenda o que eu quero dizer com espelho e farol, continue conosco nesta reflexão. Tudo vai bem quando a gente medita o Evangelho com tanto interesse, com tanta atenção, pedindo a ajuda do Divino Espírito Santo. Quando a gente faz isso bem feito, a gente começa a ver nos Evangelhos como que retratos, como que espelhos para a nossa alma. Como é isso? Como é que nós podemos entender bem isso? O Evangelho nos traz espelhos da nossa alma. O que Jesus faz, o que Jesus fala, no fundo, é como que um espelho que vai nos ajudando a enxergar claramente quem nós somos, o que nós somos. E isso vai colocando em contraste as nossas falhas, aqueles pontos que nós precisamos melhorar, aquelas palavras que muitas vezes de Jesus são duras e que precisam chegar melhor ao nosso coração. Por isso eu digo que os evangelhos são como espelhos, porque eles vão contrastando, eles vão nos mostrando pontos dos quais nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar. Assim, por exemplo, quando a gente lê no Evangelho, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e serei perdoados. A gente pode perceber 2 coisas olhando para a nossa vida, olhando como que num espelho, como eu disse. Jesus, ele vivia assim, ele não julgava, ele não condenava, ele perdoava. Basta a gente olhar os evangelhos e a gente vai ver que Jesus vivia exatamente da forma com que ele estava falando aqui. Jesus ajudava, Jesus corrigia, Jesus oferecia carinho às pessoas. Como diz o evangelista São Marcos, Jesus passava pelo mundo fazendo o bem. Era isso que Jesus fazia. Então essa é a primeira coisa que a gente percebe. A segunda coisa, e eu? Como é que eu compreendo os outros? Como é que eu ajudo os outros? Como é que eu perdoo os outros? Como é que eu vivo o perdão na minha vida? Como é que eu vivo estes passos que Jesus está indicando para mim? Talvez a gente vai perceber que nem sempre a gente é tão cristão como nós dizemos ser quando nós nos colocamos diante destas situações. Como é que eu me porto diante daqueles que me ofendem, diante daqueles que me caluniam, diante daqueles que me perseguem? Então, é a segunda coisa que este espelho do Evangelho nos faz ver. E facilmente vão vir algumas conclusões para a nossa vida.
Vem algumas conclusões para a nossa cabeça. Por exemplo, Jesus, ele perdoa tanto os males que eu faço. Jesus perdoa tanto as críticas que eu faço. Jesus me ajuda a ver primeiro como eu preciso ser bom, como eu preciso ver o lado bom das pessoas. Outro exemplo, vamos ler essa palavra, vamos ver esta palavra de Jesus. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então, não fazer as boas obras simplesmente para que as pessoas vejam as nossas boas obras. E olhando para a vida de Jesus, a gente vai ver exatamente que Jesus era assim. Ele não era vaidoso. Ele fazia tudo pelo bem dos outros. Ele fazia tudo por amor aos outros. E ele detestava esse exibicionismo que nós vemos tanto nos dias de hoje, sobretudo em alguns aspectos ligados à religião. Quantas e quantas vezes Jesus realizou milagres, Jesus realizou sinais, Jesus realizou curas e ele terminava dizendo: não fale para ninguém, não conte isso para ninguém, guarde em segredo. E quando ele estava carregando a sua cruz, quando ele estava padecendo pelos nossos pecados, em nenhum momento ele proclamava: eu sou Deus, eu estou sendo injustiçado, eu estou sofrendo horrivelmente. Muito pelo contrário, como nos diz a profecia de Isaías, como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. E nós, quando estamos a sós, e quando estamos na frente dos outros, dos familiares, dos amigos, nós somos a mesma pessoa, nós agimos da mesma maneira, sobretudo quando a gente está se relacionando com Deus e com a nossa vida de oração, com a nossa prática religiosa. Será que nós somos o mesmo na frente das pessoas, dos holofotes, que nós somos no nosso segredo, no nosso interior? Será que quando nós estamos em vida social, quando os outros nos veem, nós queremos ficar bem, nós queremos nos mostrar, nós queremos aparecer como boas figuras na frente dos outros? Como é que é isso? A gente tem uma conformidade entre o nosso eu sozinho e o nosso eu em sociedade? Ou será que a gente é um tanto quanto esquizofrênico e age de formas diferentes de acordo com o cenário, de acordo com a ocasião? Será que a gente sabe fazer aquilo que é certo, porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus, que este é o querer de Deus? Ou a gente só busca fazer o certo quando as pessoas estão olhando, estão nos cobrando, estão vendo, ou por medo da lei? Por que a gente age bem? Por que a gente é correto? Ou será que quando a gente acha que ninguém vai descobrir o que a gente está fazendo, a gente age mal? Com isso, a gente vai perceber que na nossa vida existe muita vaidade, uma preocupação excessiva com a nossa imagem exterior, com aquilo que nós demonstramos, com aquilo que nós muitas vezes queremos ser, queremos mostrar para os outros. Então nós devemos pedir com sinceridade: Jesus, perdoa a minha falta de humildade. Jesus, ajuda-me a ter reta intenção, sobretudo quando as pessoas não estão vendo. Me ajuda a fazer as coisas bem feitas simplesmente porque elas são certas e não porque os outros estão olhando. Me ajuda a fazer as coisas que o Senhor me pede, que a minha consciência me pedem, porque sei que são meu dever e não porque os outros estão me cobrando ou porque os outros estão olhando. Então esta é a imagem que nós fazemos do espelho.
O Evangelho nos ajuda a olhar com profundidade para nós mesmos, para quem somos, para aquilo que nós carregamos em nós e nos ajuda a nos enxergarmos. E nem sempre a nossa imagem diante do espelho é a mais bonita possível, é a mais bela. Os evangelhos muitas vezes nos ajudam a enxergar, a perceber aquilo que muitas vezes há de pior na nossa vida. Mas antes de nós falarmos do segundo exemplo, do segundo modelo que eu quero trazer aqui, que é o farol, eu quero deixar a você que está em casa um recado muito importante, um recado muito especial. Este programa tem o apoio, tem o incentivo da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira. Você sabe que ao acessar o site da Ultrafarma, você vai encontrar os seus remédios, os seus medicamentos, sobretudo aqueles que são de uso contínuo, num valor muito mais em conta, muito mais barato que nas outras farmácias. E com a vantagem de que a Ultrafarma também entrega os seus medicamentos em qualquer lugar do Brasil, na sua casa. Você que compra na Ultrafarma, você que é cliente da Ultrafarma, além de economizar, além de pagar mais barato nos seus remédios, você também, juntamente com o Sidney Oliveira, está apoiando a evangelização. É isso mesmo. Estes programas de evangelização, as santas missas que são transmitidas nos diversos horários, nos diversos canais, têm o apoio da Ultrafarma, tem o patrocínio da Ultrafarma, para que a beleza desta palavra, deste evangelho, que pode ajudar tanta gente, possa chegar a tantos lares. Eu me orgulho, eu fico muito feliz em saber que há quase 10 anos eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho de evangelização e de ajudar tanta gente pelo apoio que a Ultrafarma nos oferece. Então, acesse o site da Ultrafarma, economize de verdade nos seus medicamentos e também continue a nos ajudar na evangelização. ultrafarma.com. Está no coração de todos os brasileiros, está no coração da gente. Então, como eu dizia, o Evangelho nos faz nos ver diante de um espelho, mas também o Evangelho, em muitas ocasiões, a palavra de Deus, eu falo o Evangelho porque nós estamos tratando da meditação dos Evangelhos, mas a palavra de Deus, de forma geral, é também um farol. Um farol. Ele se acende, esse farol, quando nós lemos, quando nós meditamos os Evangelhos. Se os espelhos nos mostram falhas, o farol, ele ilumina os nossos caminhos. Ele nos mostra a beleza, o encanto do caminho do amor cristão. Ele nos incentiva a viver bem este amor pregado, ensinado e, sobretudo, vivido pelo Cristo. Esse farol nos ajuda a ter os caminhos bem certos para a gente viver cada vez melhor em direção a Deus. Por exemplo, se nós olharmos para a cena do lava-pés, presente lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, a gente vê Jesus que com humildade lavou os pés dos discípulos. Este era um serviço reservado aos escravos e Jesus se faz um servo, ele se faz como que um escravo da humanidade e ele lava os pés dos discípulos e depois ele vai dizer assim: eu vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Eu vos dei o exemplo para que façais assim também. Se compreenderdes estas coisas, diz Jesus, sereis felizes. Sereis felizes se compreenderdes e praticardes. Então quer dizer, este trecho do Evangelho, ele está nos lançando luzes de como nós devemos proceder, de como nós devemos servir melhor aos nossos irmãos e irmãs no nosso caminho. E essa cena do lava-pés, ela também pode ser lida em conjunto, em paralelo com aquela
cena do Evangelho onde Jesus nos diz assim: o que quiser ser entre vós o primeiro, faça-se servidor, faça-se o último. E Jesus também vai dizer: eu não vim a este mundo para ser servido, mas eu vim aqui para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por menos que a gente medite isso no nosso coração, por mais que a meditação seja breve, seja rápida, certamente isso vai nos causar, em muitas situações, uma vergonha enorme. Se nós olharmos esse modo de proceder de Jesus, que se faz pequeno, que se faz último, que se ajoelha aos pés dos discípulos para lavar os seus pés, nós vamos sentir verdadeira vergonha. Por que vamos sentir vergonha? Exatamente porque em nós muitas vezes faltam estes gestos de generosidade. E certamente vai brotar no nosso coração uma oração: meu Deus, como eu fui egoísta até agora. Meu Deus, como eu vivo voltado só para mim, eu só penso em mim, eu só penso nas minhas vantagens, eu só penso naquilo que eu posso levar. E as pessoas? E tudo aquilo que o Senhor me dá de graça e que eu posso dispor, e que eu posso ajudar, e que eu posso servir o próximo. E vem também a oração: Senhor, por favor, me faça mais generoso, como foi generoso teu Filho Jesus. Me faça mais aberto às necessidades, aos sofrimentos. Abra os meus olhos às necessidades e aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Me faça generoso, como foi o seu Filho Jesus. Faça a minha vida útil, que a minha vida possa deixar um rastro luminoso para que as pessoas me sigam neste caminho de te seguir. E São José Maria Escrivá, um santo que eu gosto bastante de citar aqui, chamado por São João Paulo II de o santo da vida cotidiana, o santo dos dias atuais, da nossa vida atual, agora há 50 anos comemorando a sua presença, a sua vinda no Brasil, ou seja, um santo muito recente, muito próximo de nós. Ele dizia assim: não basta ter uma ideia geral do Evangelho, não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus. Jesus era muito bonzinho, Jesus era muito amoroso, Jesus ensinou a amar todo mundo, Jesus ensinou a fazer o bem para todo mundo. Isso tudo é muito geral, muito genérico. Então o santo diz: uma ideia geral do Espírito de Jesus não basta, mas é preciso aprender dele os pormenores, é preciso aprender dele as atitudes de Jesus. Então não basta ter ideias gerais. E quando São José Maria dizia isso, ele dava o seguinte conselho: quando amamos uma pessoa, desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência. É por isso que temos que meditar a história de Cristo, porque é preciso que a conheçamos bem, que a tenhamos toda inteira na cabeça e no coração, de modo que em qualquer momento, sem necessidade de ter a Bíblia à mão ou de ter um livro à mão, sem necessidade de nada, de papéis, de anotações, de nada, a gente consiga fechar os olhos e consiga contemplar a vida de Cristo, consiga pensar o que Cristo faria naquele momento, naquela situação, como que num filme, de tal forma que a gente possa oferecer respostas às diversas situações da nossa existência, de forma que possa vir com facilidade na nossa memória e no nosso coração aquelas palavras mais firmes, aquelas palavras mais fortes de Jesus. Então é dessa forma que nós devemos conhecer o Senhor. Chega de ideias genéricas, chega de ideias rasas, é preciso se aprofundar verdadeiramente na vida de Cristo.
Isso é possível. Isso é possível, desde que a gente se decida por nos aprofundar a cada dia, a cada momento, nos decidamos a meditar sobre a vida de Cristo, sobre a palavra do Senhor. Certamente se abrirão muitos e belos horizontes na nossa caminhada de fé. E nós vamos chegando ao final deste momento de encontro, neste momento de meditação, de oração. E como fazemos sempre, quero pedir a você que se prepare agora para receber a bênção de Deus e que essa bênção se estenda sobre a sua vida, sobre as pessoas com as quais você convive, com aquelas pessoas que você ama, a sua família, aquelas pessoas que estão precisando mais da ajuda de Deus nesse momento, que essa bênção se estenda aos objetos de devoção, terços, medalhas, imagens, a água benta, o sal, enfim. E que essa bênção também se estenda sobre os diversos objetos que você necessita da bênção de Deus, os medicamentos, as roupas, as chaves, enfim, tudo aquilo que neste momento precisa da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos que conosco rezam e meditam neste momento da presença de Deus. Que possam ser acolhidos debaixo da vossa graça, que possam ser protegidos, guiados e conduzidos pela tua presença. Abençoai suas vidas, suas famílias, as pessoas que amam. Abençoai aqueles que os perseguem. Abençoai seus objetos de devoção e todos os outros objetos que apresentam a vossa presença neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco, a você que rezou conosco. Obrigado, Ultrafarma e Sr. Sidney Oliveira, pelo apoio que nos oferecem semanalmente. E eu espero você para darmos mais passos em direção à meditação do Evangelho na próxima semana. Fique com Deus. Me sinto emocionado quando entrevisto os clientes da Ultrafarma e vejo o brilho em seus olhos em conseguir comprar os seus medicamentos. Daqui é muita economia. Os aposentados é muito melhor comprar remédio aqui porque fica mais em conta mesmo. Aqui é o lugar de comprar mesmo. Eu agradeço muito o Sidney por dar essa oportunidade às pessoas. Eu dou os parabéns para ele, porque ele pensa nos idosos, nas pessoas de baixa renda, né, que não tem condições de comprar remédio muito caro. E ele vem enviado de Deus. Que ele continue ajudando as pessoas mais pobres, porque os remédios estão caros e aqui onde a gente acha os preços melhor. Que Deus abençoe ele e multiplique os anos de vida dele e a saúde. Viu só, gente? É a Ultrafarma trazendo o medicamento com preço justo ao povo brasileiro. Ultrafarma, tá no coração da gente. Hoje, em qualquer farmácia, você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos que são muito importantes para manter a nossa saúde. Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente. Sidney Oliveira. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil.